A paz do Senhor a todos. Nós estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical online. E a lição que nós estaremos apreciando hoje é a lição de número 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. O nosso texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A nossa verdade prática: em consequência do pecado não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. O texto para nosso apreço está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Então, hoje nós temos junto conosco o pastor José Carlos, que estará nos auxiliando aí na programação. O primeiro tópico que nós iremos abordar é o que é a cultura. E dentro do tópico tem a definição de cultura, a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. E quando nós vamos falar de cultura, é uma palavra muito ampla, né? E para você que é professor, está também buscando subsídio, dentro da antropologia nós temos mais de 162 definições do que é cultura, desde o latim, né? Cultivare, ou do grego, diz respeito a culto, a cultivo, a toda obra que o ser humano acaba fazendo, seja ela a música, obra de arte, trabalho, língua, escrita, tudo isso envolve a cultura. Então, é de suma importância nós sabemos que a cultura ela é produzida por nós e alterada de tempo em tempo. Conforme o tempo passa, vai se introduzindo novos elementos. Pastor José. Interessante com relação à questão da cultura, irmão Sérgio, é que na verdade, toda a cultura que surge, ela sempre vai trazer uma herança da anterior. Exatamente. Não existe essa possibilidade de uma cultura surgir a partir do nada. Ela sempre vai carregar algum resquício hereditário de outra cultura, porque a cultura sendo o resultado das atividades sociais, né, e do convívio do ser humano, ela na verdade é passada para cada indivíduo da sociedade para determinado momento, mas ela também vai repercutir para o futuro, né? E vai dizer então que tanto eu sofro a ação da cultura como eu também transfere também, consegue transmitir. Se você pegar a história dos grandes impérios, os grandes impérios eles eram os grandes fomentadores de cultura. Você vê que hoje o nosso vernáculo, né, o nosso dicionário, você vai encontrar praticamente uma herança muito forte do grego, né? A maioria dos termos, né, ela vem do grego, por exemplo, democracia, né? Povo, governo, né? Então muitas coisas, geografia, geoterra, grafia escrita. Então essa na verdade vai incorporando, chega ao ponto que você há tanta mistura, né, que tem coisas que você às vezes tem uma palavra portuguesa que você às vezes é até semelhante, né, com a outra palavra. E essa construção, ela, na verdade, tem uma origem que é o ser humano. Agora, dentro desse contexto que nós estamos analisando a cultura aqui, há um diferencial muito grande entre a cultura com Deus e a cultura sem Deus. No caso, essa cultura dos gentios, quando nós falamos da cultura do gentio, que é o segundo subtópico, nós podemos perceber que nós também fizemos parte dessa cultura gentílica. Mesmo que venhamos a ser transformados pela palavra, termos o conhecimento da palavra, o Espírito Santo habitar em nós, mas, por exemplo, se nós analisarmos a cultura, o pirão
com pirão de feijão. Faz parte da cultura. Sim. Uma macarronada com carne moída ou pizza faz parte da cultura. Aí nós dizemos que a massa é italiano, né? Não sei, pode ser. Mas quando nós dizemos, nós vamos comer uma massa, a gente pensa, porque já vem à mente a cultura italiana. Quando vai comer um caldo de peixe, a gente já lembra da cultura açoriana, né? Então essas questões assim são muito relacionadas. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade, sob o ponto de vista de cultura, porque nós estamos analisando aqui a cultura do gentio, que é dos povos em geral, e a cultura do povo de Deus. Quando você pega a Bíblia, você vai ver uma cultura, você vai ver o surgimento de algumas culturas, mas você vai ver que tem uma linha, e é interessante porque os sacerdotes tomavam o cuidado de preparar essa genealogia, mas o povo de Deus ele tinha uma cultura diferente. Era uma cultura totalmente diferente. Em algum certo ponto da história, eles adquiriram alguma coisa da cultura cananeia ou egípcia? Sim. Tanto é que se você verificar o exílio de Judá, o exílio de Israel, praticamente tem o seu nascedouro, o exílio aí, a punição por exílio, porque eles na verdade adotaram essa cultura cananeia que era ofensiva a Deus, né? Então, sacrifício de crianças a Moloque. Hoje a semana que vem nós entraremos aí no carnaval, né? Aí o pessoal diz, é cultural, do Brasil é cultural. Mas qual é o benefício que o carnaval traz? Dinheiro para quem vende bebida, para quem hospeda, né, para pornografia. Na verdade, o próprio nome já define, né, a cultura do carnaval. Ou seja, é uma atividade de libertinagem. Sim. Né, promiscuidade. Onde as pessoas vão depravar-se, vão tratar do corpo como se fosse... Vão dar vazão aos desejos da carne. Aquilo que Satanás quer. Porque, assim, quando nós verificamos o texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, há uma preocupação com Deus de sempre manter a própria colocação, depois da criação de Deus. Deus não colocou o Adão e Eva numa casa, minha casa, minha vida, né? Numa coisa, ou num casebre embaixo da ponte. Deus colocou ele num paraíso, num lugar espetacular. De delícia. Por quê? Porque Deus sempre primou pelo melhor para o ser humano. Satanás não. Satanás, ele quer desconstruir tudo aquilo que Deus quer de melhor para o ser humano. Por quê? Porque a partir do momento que ele desfigurar a imagem do ser humano, que na verdade ele reflete a imagem de Deus, o ser humano ele foi criado para isso, para refletir a imagem de Deus. Então ele consegue o alvo para dizer, o projeto humano não deu certo. Não deu certo. Então, dentro dessas duas culturas, da cultura da igreja e da cultura do mundo, podemos assim dizer, o que manda aqui, o que está aqui em voga aqui é a influência. A igreja de Cristo Jesus, ela deve ser influenciada pela presença do Espírito Santo. Por isso que ela tem um proceder diferente. Os bons costumes do cristão não é porque ele é uma pessoa, não é um super crente, né? Não. Ele é, via de regra, os bons costumes e a vida santa pura do cristão deve ser resultado de ele ter a vida dele governada pelo Espírito Santo. Lá fora, a cultura mundana ela é influenciada pelo espírito mundano. Quando você lê o Salmo de número 1, que é um salmo sapiensal, ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios aqui, o que é? A diretriz mundana, que não tem qualquer responsabilidade, compromisso e submissão a Deus. Mesmo sendo piedoso... A piedade humana, né, é meio complicada, né, porque
ela às vezes ela tem uma... É porque é bom colocar porque há essa dúvida, né? O ser humano, ele é de origem divina, né? Todo ser humano, querendo ou não, foi criado por Deus. Sim. Né? É afetado pelo pecado, ele vai ser orientado pela própria carne ou os desejos mundanos, como o senhor tem falado. Mas há pessoas que elas, aparentemente, elas prezam pela moral, elas prezam pelos bons costumes, mesmo não sendo cristãs. Mas se você pegar uma estatística, você verá que a maioria das pessoas elas procuram viver uma vida, né, regrada, a maioria. Né? A minoria, a exceção, é delinquente. A exceção, a delinquência, os delinquentes são a exceção. Por quê? Porque ainda com toda a influência maligna, ainda Deus tem um cuidado e Deus é o dono da história. Eu conversei no domingo, eu estava ministrando na escola dominical, eu disse, olha, existe uma coisa com relação ao livre-arbítrio e à soberania de Deus. O livre-arbítrio tem um limite imposto pela soberania de Deus. Quando o livre-arbítrio encontra com a soberania de Deus, tem uma coisa, ou se pisa no freio, se arrebenta. Não tem como você manifestar sua força contra Deus, né? O caso de Jonas é um fato, né? Ele até fez a vontade dele fugindo, porém Deus faz com que ele retorne e traga a mensagem. Depois ele até vai questionar a Deus, dizendo: eu sabia que ia acontecer isso, mas ele teve que fazer a vontade de Deus. A interferência de Deus na vida de José, por exemplo, é interessante notar, né? Porque apesar dos irmãos intentarem mal, venderem ele, apesar da mulher de Potifar levantar uma calúnia, tudo empurrando ele para chegar naquilo que Deus já havia determinado para a vida dele. Então ele vai sendo preparado e Deus vai intervindo, quer dizer, a soberania de Deus vai valer porque tem um povo que surge, que é o povo de Israel, que vai precisar ter alimento na fome e vai precisar de um representante lá. Então eu acho interessante porque a soberania de Deus ela afeta, tu vê que no barco Deus levanta uma tempestade, uma coisa sobrenatural. Deus que faz suscitar o vento e faz levantar a tempestade. É Deus que fala com um grande peixe. Agora, só uma coisa interessante que você puxou no assunto aí, porque uma coisa puxa a outra, né? Sobre José e eu acrescento Moisés também, né? Também. Os dois... Nasce na pior hora, os dois são, na verdade, eles vão aparecer num cenário onde o Egito é a potência do mundo. É o império. E você vai ver Moisés e José sendo o vice-faraó, né? O segundo. E você vê Moisés como um camarada muito importante no reino do Egito. Mas uma coisa importante que a gente vê ali é que o temor de Deus que foi trabalhado no coração deles pelos pais, pela família onde eles nasceram, foi mais forte. Foi mais forte. Aí vem o reflexo da cultura judaica, quer dizer, da cultura egípcia sobre a cultura judaica, pelos 430 anos que eles ficaram lá, que não foram poucos. A primeira representação de Deus, eles fazem um objeto que é um bezerro de ouro. É o que eles tinham aprendido lá, quer dizer, vamos representar o nosso Deus, é uma figura dos deuses pagãos. E essa questão que você está falando é uma coisa interessante, porque... Como afeta, né? O tempo vai martelando, vai trabalhando, aos pouquinhos você não cede de primeiro momento, porque... Nós ocidentais, né, nós temos mais intimidade com a cultura judaica, né? Agora, quando você vai no Egito, aí você vai no Museu do Egito, lá do Cairo, e você fica ouvindo o palestrante lá explicando a questão da cultura egípcia. Na verdade, eles não querem tocar muito nessa questão do judeu. Eles querem colocar a cultura deles em primeiro lugar, né? Porque cada um quer mostrar só o lado bom. Mas ainda assim, mesmo quando eles fazem essa exposição, às vezes eles barram numa situação lá, e essa questão aqui que vai dar lá naquilo que a gente conhece nas escrituras. Sim. Uma prova, uma coisa importante que, com relação a essa questão de cultura que nós estamos trabalhando, uma coisa importante que a gente percebe é que existe na Grã-Bretanha alguns museus que, quando eles estavam fazendo o canal de Suez,
Eles encontraram... O canal de Suez é entre o Egito, né? Na verdade, corta entre o mar Mediterrâneo com o mar do Mar Vermelho, né? É uma passagem, um canal que ele passa para poder... ligar o Mediterrâneo ao Mar Oceano Vermelho. Índico. O Pérsico, né? Ali aquela questão ali do Mar Para Vermelho. atravessar, porque a distância de percorrer da Índia Aí você passa por fora, túnel passa por... E aí os navios passam no deserto, que parece que o navio está andando no deserto, é um negócio interessante. Mas ali você vê que quando eles fizeram essas escavações, eles encontraram rodas dos carros de Faraó que bate, e isso aí tá catalogado na arqueologia, que datam daquela época do Êxodo. Interessante. Então isso é uma prova arqueológica, né, daquela passagem quando o povo passou. Então essa questão cultural, agora o que eu quero dizer é que essa questão cultural, na verdade elas são interligadas, né? E hoje mais ainda por causa da globalização. Aí vem essa grande questão: até que ponto nós podemos permitir que determinadas coisas porque aqui fala a cultura do povo de Deus, e quando nós estamos falando de povo de Deus, nós que estamos aqui estamos voltados não a Israel, mas ao povo gentil, né? Porque a tradição judaica tem toda a diferença nossa, tem festas que nós não celebramos, né? Quando celebramos de forma não completa, mas nós que servimos a Deus temos princípios baseados na Sagrada Escritura. Por conta Mas vem da cultura judaica. Justamente, porque a nossa base teológica e até religiosa, ela na verdade ela é fundamentada toda a moralidade da humanidade, questão né? judaico-cristã. Sim. Praticamente o Ocidente é assim. Né? Então você vai ter essa forte influência, né? desses princípios, né? Judaico-cristão. E aí não tem como, né? Nós tivemos aí alguns problemas alguns anos atrás aí com relação da desconstrução desses princípios. Agora, isso é uma cultura ocidental, né, que está fundamentada há muitos séculos. Então, a nossa sociedade podemos dizer até que milênios, né? A nossa sociedade tem esse perfil. Irmão Sérgio, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal tem um tipo de proceder, tá, que você vê que também é decorrente dessa cultura judaico-cristã. Sim. Tá? Você vê que com a guerra, os lugares menos afetados são guerras religiosas na Europa, Oriente. O pessoal que fugiu para a América do Norte foram os que fundaram aquele país, né? E fundaram nesses princípios, né? Não são poucos os judeus que então, detêm uma grande riqueza nos Estados Unidos. Perfeitamente. Então assim, uma mescla. Nós, por exemplo, temos várias culturas. Nós temos cultura africana, italiana dos são germânicos, né? Isso. Nosso Vale do Itajaí aqui, por exemplo, você vai ali, tu vai a Pomerode, você vê aquela questão, você vai encontrar na Alemanha, você vai encontrar cidades parecidas com Pomerode. É o perfil, porque é um perfil 13 cultural. Tilhas, Gramado de Canela. Nós temos influência da cultura indígena, né? Na pesca e no artesanato e muitas coisas. Nós temos a própria cultura indígena, que não deixa de ser uma cultura. Agora, existe uma coisa importante que é interessante, é que o Evangelho é como água. Paulo disse assim em Romanos: eu creio, eu não me envergonho do Evangelho, ele vai falar, porque eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele vai dizer, claro, primeiro veio para o judeu, porque existe uma ordem, né? Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas do grego. E aí? Mas lá na frente ele vai dizer: eu sou devedores, né, a sábios, a príncipes e a bárbaros. Então, assim, o evangelho ele cabe em todas as culturas. Com certeza. Existe, você sabe disso, existe em São Paulo, esqueci o nome agora do instituto que tem lá, que ele forma missionários. Você quer ser missionário lá na China, lá no Tibete, você vai para lá, eles não mandam missionário, eles preparam, você aprende a língua, os costumes, né? Se você vai numa região, tem que acostumar com aquele tipo de se aculturar, né? Perfeitamente. E aí você é encaminhado para lá.
Então eu achei interessante, eu esqueci o nome do... Eu também, eu sei qual é que é, eu acho que é da Juerp, não, É uma coisa assim. eu já... Mas é interessante o trabalho que eles fazem, e existe um outro instituto também que faz um outro trabalho muito importante também. Que antes de mandar os missionários, porque esse negócio de mandar missionário, eu acho que missionário, do meu ponto de vista, missionário é um camarada assim no estilo de Paulo, ele é desbravador. E ele é mandado para um lugar para desbravar, e quando a igreja ali tomou corpo, ele vai para outro desbravar. O missionário não vai, né, mandado para um lugar para fazer um trabalho e depois volta para casa. Não. Ele é preparado para ser um desbravador. E tem um outro instituto que ele faz um trabalho de missionário espetacular. Eles trabalham com duas, eles vão nesses lugares que tem dialetos, descobrir esses novos dialetos. Primeiro, para poder mapear, para ir missionário para lá, e segundo, também para trabalhar a questão da tradução, né? Sim. Da Bíblia. Aí a manifestação de Deus trabalhando a cultura grega, né? Porque o Império Grego ele surge, né, com esse desejo de fazer com que todos os povos tivessem a absorção da cultura deles, a língua deles, né, os costumes. E isso foi um facilitador para propagar o Evangelho. Quando o Evangelho entra em cena aí, tá a cultura forte aí que dominava o planeta era o grego-romano. Tanto é que a Septuaginta, né? Então, nós vamos ver que quando Roma assume o Império, né? Lá depois dos Medo-Persa, que vai ter o Império Romano, ele vai trabalhar na estruturação de estradas e de paz. Então, o apóstolo Paulo se aproveita da cultura da paz imposta pela força, né? Roma, a Pax Romana. Então, ele tem livre acesso por todo o Império Romano. Não precisa dominar todos os idiomas, não só ele, mas os outros, porque se ele fala o grego em todos os lugares, acaba tendo a aceitação. Então, tudo isso é uma influência que nós acabamos tendo de outros povos que nós não imaginamos como facilitou. Imagina você ter... Facilitou, mas se você olhar a vida do apóstolo Paulo, analisar a vida do apóstolo Paulo um pouquinho mais, com mais detalhe, com mais profundidade, você vê no camarada, ele encontrou a graça de Deus, e para ele não tinha nada mais importante que pregar o Evangelho. Ele era assim, e ele falou mesmo, disse assim, se eu não pregar o Evangelho, eu acho que morro. Porque ele foi consumido com um ímpeto tão poderoso, e aqui ele fala assim, aqui no texto, nós lembro que quando ele foi ter com o pessoal de Tessalônica, ele não foi só com palavras, persuasivas, mas com poder no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo usou Paulo, né, com uma intrepidez, com uma graça tão grande, tá, que o camarada não podia parar. Ele estava sempre... Então, essa evangelização que ele fez nesse período que ele praticamente evangelizou toda aquela região, né? Toda a Macedônia, parte de cima, foi para até a Grécia, né? Ele queria chegar, na realidade, até a Espanha, ele chegou até Roma, né? Então, quantas culturas tem aí? Muitos povos. E o Evangelho foi alcançado. O Evangelho chegou lá nesses povos, né? Mas também graças à cultura judaica, porque os judeus que se convertiam ao cristianismo, no caso, crendo que Jesus era o Messias, eles foram de grande, como se diz, grande apoio, a base, porque montava, como o senhor disse, missionário, estabeleceu a igreja naquelas casas, né? E aí tinha que deixar alguém para supervisionar. E aí ele deixava quem? Os anciões, os bispos. Mas como formar ancião e bispo num curto tempo? Um curto espaço de tempo, só daqueles que eram piedosos, como os judeus, que tinham a Escritura Sagrada como principal base de fé e moral, e aí casou as duas coisas. Porque tu imagina, tu chegar num local, até preparar um obreiro, com experiência, habilidade, conhecimento. Esse é outro mistério. Eu estava lendo um livro, se eu não estou equivocado, Ultrapassando Barreiras, e há um relato de uma pessoa que foi visitada, um missionário que foi, na verdade, houve uma tribo indígena que era canibais, que foram alcançadas pelo Evangelho. E aí eles foram visitados
uns antropólogos, mas não eram temente a Deus. Aí chegaram, quando viram aquela tribo de que eles sabiam que eram antropófagos, que eram canibais, viram totalmente mudados, eles ficaram muito, muito tristes, porque a cultura nossa chegou lá e suplantou a cultura indígena. Aí o cacique disse para ele, não. Ele perguntou, como isso aconteceu? Não, foi um missionário que esteve aqui, que nos evangelizou, nós fomos transformados. Não, ele estragou tudo. Ele disse, não estragou não. O cacique dizendo que não estragou. Por que não estragou? Ele disse, o senhor está vendo aquela pedra lá em cima? Que é uma pedra assim, estou vendo. É porque o que ele fez, tá? Se ele não tivesse feito o que ele fez, a essas alturas, o senhor e o seu amigo estariam lá naquela pedra sendo cortados para nós comer. Então, veja bem como o evangelho ele é o poder de Deus realmente para transforma a cultura assim. Transforma. O problema nosso é que nós queremos colocar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo dentro de uma caixinha, com a nossa concepção. Sim. Não é assim. O evangelho não é assim, não. É que a nossa lente é baseada naquilo da onde nós viemos, né? Nossos julgamentos são baseados na família que nós nascemos, no local onde nós fomos criados, quem nos ensinou, e tudo isso pode afetar. Agora, a partir do momento que você conhece o evangelho, que é a palavra, e passa a ler, e o Espírito Santo trabalhar na sua vida, a sua visão também muda. A grande dificuldade é que poucas pessoas se dão ao cuidado de estudar a palavra e de se envolver com a palavra e deixar que o Espírito Santo oriente a sua vida. Eles preferem muitas vezes serem guiados por pessoas do que pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem essa questão... é uma dificuldade, porque imagina, você vai conhecer a riqueza do Evangelho, a riqueza da palavra. Você passa o resto da vida e não aprende tudo. Não, mas tem uma coisa que o Evangelho é muito prático. Outro dia eu estava na casa de um amigo meu e eles têm um trabalho, o pessoal de Jaraguá tem um trabalho na África, e eles estavam me mostrando, até ele quer que eu vá lá para... Porque eles têm um grupo de empresários que eles mandaram um missionário para lá e sustentam o missionário, eles construíram escola, igreja, e de vez em quando vai um grupo lá para... O pessoal tudo sentado no chão, chão batido, cheio de gente, cantando, adorando. Assim, ó, o evangelho ele é surpreendente. Ele surpreende. E na prática ele funciona muito melhor, viu, meu Sérgio? Sim, a teologia prática não é só a teórica. Mas a questão, dependendo aonde você está, isso vai funcionar muito bem aonde há mais simplicidade. Isso aí que eu ia falar. Por isso que às vezes você vê o evangelho prosperar, a obra de Deus prosperar, muito mais facilidade na mão dos simples dos necessitados, porque na realidade, imagina, né? É um contraste das nossas gerações, vamos supor, nossas culturas, a sua idade, mais ou menos a minha, e os nossos filhos, né? Ou os netos. Você vê que essa geração foi retirado deles o fator sofrimento, na grande maioria, né? Nós fomos ter tênis, televisão, iogurte, geladeira, micro-ondas com o passar do tempo. Quer dizer, eu usei muita roupa de terceiro, né? Era comum? Era comum. A minha mãe trazia da casa da patroa dela a comida do domingo para nós fazer requentar. Então, e isso era comum, não era privilégio nosso, era da grande maioria. Então, nós éramos acostumados com a dificuldade. Então, quando tinha uma roupa nova, era uma alegria. Então, essa geração que vem agora, já vem com abundância, na grande maioria. Claro que ainda há sofrimento, mas na nossa região, abre a geladeira, tem várias coisas que nós nunca imaginávamos ter, roupa sobrando, calçado sobrando, vão estudar em colégios bons. Nós, na época, era sacola de plástico para levar o material, hoje já tem uma... Então, mas é uma geração mais fraca, porque não tem sofrimento. Então, onde há sofrimento, a dependência de Deus é maior, né? Eu pergunto para você, se fosse por um rabino que o aleijado pedisse aquela esmola que pediu para Pedro, né, Tiago, né? O que eles iam dizer? Não, eu vou te ensinar o grego, vou te ensinar, isso tem para te oferecer.
Pedro, João, o que eles tinham a oferecer? Aquilo que eles receberam do Senhor, né? Autoridade e poder para repreender Então, a enfermidade. Às vezes nós temos muita coisa, e essa questão da cultura é muito problemática, sabe por quê, irmão Mas Sérgio? vem justamente porque assim, isso. Às vezes uma escola dominical hoje, né, tem muita gente que não vem na escola dominical, não vem num culto de ensino bíblico, como antigamente, mais algum tempo atrás vinha. Por quê? Porque às vezes ele tem que estar assistindo um programa. Esse programa, ele está, na verdade, às vezes a serviço, nem todos, mas às vezes tem um programa desse que está a serviço do outro lado, para influenciar a própria igreja de uma forma indireta. Porque como é que você faz para influenciar a igreja? É um engano a gente pensar, não, a igreja vai ser influenciada no culto. Não, a igreja é cada um de nós. Então cada um de nós vai ser influenciado. Sim. Então hoje... É a grande dificuldade da cultura, nesse ponto aqui para nós finalizar, é justamente o que nós conseguimos, no caso, trazer do mundo para dentro da igreja que seja proveitoso. Porque muitas práticas utilizadas dentro, né, do meio evangélico é uma reprodução daquilo que ocorre na cultura que não é cristã. Sincretismo religioso é muito perigoso. Às vezes o cara vem de um outro segmento, às vezes nem religioso às vezes é como o Simão, segmento cultural. Aí ele vem e na verdade ele está absorvido por aquilo, ele vem fazer uma demonstração. Agora eu penso assim, eu acho que isso é uma coisa que dá para se trabalhar e muito bem. E eu gosto muito do conselho de Paulo. Paulo ele não estabelece nem uma receita proibitiva ou autorizativa para os crentes. Ele diz, olha, cada um de vocês precisa aprender a pensar. Porque o crente, ele tem que ser pensador por excelência. E ele tem que pensar a partir da orientação de Deus. Aí volta aquela questão, se não tem hábito de leitura e não tem compreensão, porque a grande dificuldade hoje nós temos muito analfabetos funcionais. Na Bíblia também. Olha o caso do eunuco que está voltando para a Etiópia. O que acontece? Ele está com o rolo de Isaías lendo, mas não consegue compreender. Então, hoje nós temos muita dificuldade de interpretação bíblica também. Que por vezes a pessoa lê um texto, tira do contexto, ou conduz um povo a crendice. Mas nesse ponto eu vou concordar contigo e vou discordar. Não faz mal. Eu vou concordar, sabe por quê, irmão Sérgio? Eu vou concordar com você que nós precisamos aprender, porque existe uma fala aí fora que diz assim, que o tá bom é inimigo do melhor. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar. E aperfeiçoamento é espetacular. Agora, existe o básico dentro da fé cristã. Básico. Isso é uma coisa que é básica. O que é básico na fé cristã? O que é básico? Que a Escritura nos ensina. Primeiro, a falibilidade humana. Tá? Não existe supercrente, não. E aí Paulo vai trabalhar um paradoxo que nós temos que aprender. Eu sou forte quando eu sou fraco. O que ele quer dizer? Eu sou forte quando eu sou fraco. É aquilo que Davi disse, lá no Salmo de número 20. Davi era acostumado a guerrear, estava bem equipado. Aí, o povo estava tudo querendo guerrear contra os filisteus. Davi disse, não, vamos consultar o Senhor. Faz bem consultar o Senhor. Consultar o Senhor disse, não, dessa vez não é para você sair, não. Você só sai depois que eu saio, você vai sair. Aí ele escreve, muitos confiam em carro, muitos em cavalo, mas nós, fazemos menção, confiamos no Senhor. Ora, se todo ser, isso é coisa básica da vida cristã, é confiar, primeiro não confiar no ser humano. Eu não posso confiar nele, não posso. A partir do momento que eu começo a botar uma confiança em mim, eu começo a sofrer a síndrome de Adão, começo a ser um autônomo. E o cristão, o crente, precisa depender de Deus. Coisas básicas. Segundo, você precisa aprender, tá, com Deus, que o agir de Deus, o amor de Deus, ele é focado para a construção do outro.
Sim. É o altruísmo. É que a questão para quem tem mais ou menos um conhecimento, é excelente, isso é muito bom, né? Mas digo assim, Paulo vai instruir a Timóteo dizendo, olha, prega a tempo, fora de tempo, instrui, redargue, corrige, ensina, porque prega a sã doutrina, né? Pois fazendo isso salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Então sempre houve a necessidade, até no início da igreja, das pessoas que ficavam responsáveis, não que eles não pudessem aprender por si próprios, mas tem muitas coisas que a sutileza de Satanás e as heresias, que elas acabam entrando por falta de conhecimento. Jesus vai dizer, né? Por falta de conhecimento meu povo perece. Você pegou os estudos bíblicos que nós tínhamos. Sim. Era uma benção, uma semana de estudo bíblico. Ótimo. Estudo do coração, estudo do tabernáculo, as peças, quais são... Quer dizer, tudo isso. Mas quando... Irmão Sérgio, a dedicação, o estudo na Bíblia Sagrada, ela te traz uma edificação tão grande. Um dia desse nós estávamos aí, naquele nosso curso, das 8 da manhã, os alemães estão judiando mais, né? Das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30. E nós passamos o dia todo estudando, fazendo interpretação do texto. Eu me recordo que chegou à noite, à tardezinha já, eu estava bem cansado. Mas eu percebi uma coisa, que aquilo que nós fizemos durante o dia trouxe uma edificação espiritual, uma edificação assim para a minha alma, entendeu? Então eu acho, nós temos que voltar à Assembleia de Deus, o ministério a quem nos pertencemos, tem uma liturgia fenomenal. Oração, meditação na palavra e adoração, louvor e adoração a Deus. Nós não precisamos inventar moda, não. Nem copiar. Não, nem copiar os outros. A nossa cultura de liturgia é uma maravilha. Você ora no início do culto para se quebrantar, que é essa a intenção da oração no início do culto, você derramar a sua alma na presença de Deus, para você, quando se entrar para o culto, você entrar com vontade de dar glória a Deus, de dar aleluia. Os hinos que são cantados, que devem ser cantados nos cultos de adoração a Deus, tem que ter o destino unicamente para louvar e engrandecer a Deus, não para falar que o outro vai ficar por baixo, você vai ficar por cima, que a tua vitória... Não interessa. O momento do culto é um culto de adoração a Deus. Pois mas nessa sua fala, exatamente. O que nós percebemos de forma geral é justamente essa a interpretação de que é um culto, né? Realmente o que é um culto. Parece que se perdeu a noção de culto. Para quem se presta o culto? Porque essa é a função, né? Você se dobra perante o teu Salvador. Se prostra. Tu se considera necessitado da graça dele. Aí depois tu adora ele, porque ele tem feito tu permanecer... Não dá para adorar, não dá para prestar culto sem quebrantamento. Não dá. E aí o que ocorre? As letras dos hinos, elas, em geral, hoje ela pegou a cultura do capitalismo, de fazer dinheiro, né? De como é que eu vou agradar para vender mais? Então eu não posso criticar, eu vou trazer o quê? O enaltecimento do ser humano. Mas se parte se cada um de nós, porque assim, na verdade, como nós vivemos numa comunidade e nós vamos produzir cultura, e a cultura evangélica que nós iremos produzir para os nossos descendentes, para as gerações futuras, é o legado que nós vamos deixar. Então, se cada um de nós, porque o bom é a gente começar por a gente, se cada um de nós tomar o cuidado de, se eu vou cantar, eu escolher hinos que realmente cheguem a Deus. E se eu, quando vou levar uma palavra, eu oro a Deus pedindo que aquela palavra que eu vou pregar, que eu vou ministrar, que eu vou falar, ela tem uma finalidade de edificar a igreja de Cristo e não para me dar ibope. Pois é, mas se você tenha uma visão distorcida, aquele que canta acreditando talvez que seja esse, né, o papel dele. Mas se não tem uma liderança que diga, olha, esse hino não fecha com a Sagrada Escritura.
Medita na letra, olha só, antes, depois, é Mas claro, veja, do nós ocorrido. estamos debatendo essa questão aqui. Por causa da cultura, da influência. Mas nós estamos debatendo essa questão aqui justamente para isso, tá? Porque nós queremos melhorar o nosso culto. Eu tinha um pastor que nós participávamos do culto e às vezes o culto tinha culto que era, daí ele dizia assim: hoje foi bom, né? Foi bom, o culto foi bom. Daí ele olhava para mim e disse: hoje acho que nós conseguimos adorar um pouquinho melhor, né? Aí, mas tinha dia que o culto não ia bem, ele dizia: hoje não foi legal, né? Eu disse: digo, nós fomos ruins para adorar. Davi, ele era um camarada que tinha uma comunhão com Deus, porque ele aprendeu a adorar a Deus. Ele aprendeu a adorar a Deus. E aí, quem adora a Deus, porque o camarada que se capacita nessa arte de adorar a Deus, de engrandecer a Deus, de louvar a Deus, ele sai na frente, sempre sai na frente. Nós temos mais ou menos a mesma ideia. Eu penso que hoje falta muita a liderança, né? Para que a liderança ela possa estabelecer determinados limites. Porque o que acontece é que, por vezes, vamos botar uma coisa bem fácil de você visualizar. Você às vezes entra no meio, né, cibernético da internet aí, e você vê, por exemplo, um espetáculo, né, um show gospel. Quer dizer, e aí você bota do lado outro show sertanejo. E você olha assim, se você não tomar cuidado, você pode confundir as figuras. Os movimentos todo aquele caminhar é muito semelhante. Show de luzes, pessoas dançando, pessoas levantando a mão, gritando, chegando ao êxtase. Um reputa a Deus e outro reputa a alegria da carne. Quer dizer, é tão semelhante, quer dizer, às vezes nós partimos para uma absorção da cultura de massa, a cultura, no caso, que dá efeito, porque esses também são pagos, esses grandes eventos são pagos, quer dizer, e aí a glorificação está mais na figura daquele que canta do que na figura daquele que deveria ser adorado. Então, se deturpa. Então, se nós também não tomarmos o cuidado, isso entra, né, no nosso meio, porque a liderança permite. Eu não estou falando nós aqui, mas em geral. Isso também faz parte. Faz parte porque assim, o cristão precisa aprender a discernir. E Deus dá discernimento, Deus dá sabedoria. E vai ter sempre, não vai adiantar. Isso vai ter. Então, você na tua nós estamos aqui num espaço importante aqui. Esse espaço que a gente tem, é importante a gente trabalhar essas questões. Um dia eu estava na escola bíblica dominical, falando sobre determinado assunto, sobre o culto, aí o irmão disse, mas isso precisava ser ensinado na igreja. Eu disse, meu querido irmão, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, eu estou ensinando. Então, assim, todos nós somos responsáveis. Sim. Todos nós somos responsáveis. Porque assim, nós exercemos liderança. Claro. Quando eu chego no culto, por exemplo, eu tenho a obrigação, eu como cristão, independente de cargo, independente de função, eu tenho a obrigação de me ajoelhar, não sentar e ficar conversando. Ali não é o lugar para isso. Se você vai lá no Templo de Salomão, lá em São Paulo, já fui umas se você entrar lá e começar a conversar, eles te botam para fora. Eles te botam para fora lá. Não deixa entrar com o celular. Pois é. Assim, então, às vezes nós não damos valor para a liberdade que nós temos, né? Parece que na imposição parece que funciona melhor. Mas eu ainda estou com a palavra do Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me edifica. Nem tudo edifica, então nem tudo me convém. A lei da conveniência. Qual é a roupa que o cristão tem que andar? Decentemente. Que não seja um motivo de lascívia para o próximo. Decente. Não, mais nada. Porque a partir de passar disso já complicou. Aí isso começa a traçar a receita. Não, só isso. Cristão tem que se vestir decentemente, tem que viver decentemente, pronto. Tem umas regrinhas assim que você não precisa estar dando receita, porque esse negócio da receita é complicado, até porque essas receitas elas são temporais e às vezes elas são regionalizadas. Aqui uma coisa, no outro lugar não é. Então, a decência não, é um princípio que pode seguir a vida do povo de Deus sempre. Concordo. Desde o começo. Então, Paulo foi usado por Deus. Que a Bíblia trabalha justamente sobre princípios, né? Então, nesse ponto aí, nós estamos agora no segundo ponto, ele vai falar uma cultura dominada pela iniquidade, né?
aquilo que a cultura original, que é tratada na criação, quando Deus faz a formação de Adão e depois a sua esposa Eva, o Jardim do Éden, a excelência, né, a isenção do pecado, e depois da queda vem essa contaminação. Devido ao pecado, as coisas vão se alternando. Então nós vemos aqui, ele vai pontuar a cultura do homicídio. Eu não sei se eu diria cultura do homicídio, ou o senhor que trabalha nessa área aí, de repente pode... A questão se é cultural o homicídio ou se na realidade é uma prática da obra da carne, no sentido de extravasar a ira, o ódio, a inveja, porque temos os crimes passionais, né, que quando levam ao homicídio. homicídio. Essa questão da cultura do homicídio aqui, você não pode também ficar restrito àquilo que essas notícias que nós vemos nos telejornais. Você tem que pegar as guerras, você pega o aborto. Sim. Então você Sim, é o segundo ponto depois. Você tem que pegar tudo isso. Então, mas assim, dentro da cultura dominada pela iniquidade, quatro bases principais nós temos que entender, que são 4 pilastras da sociedade sem Deus, por onde ela assenta. A primeira é o poder. Poder é essencial. Riqueza, fama, prazer, hedonismo. São as 4 pilastras que essa diretriz mundana vive. E aí o cristão tem que ficar atento para não incorrer nesse vício. Aí ele começa a cantar, ele começa a pregar, tá? Ele fica um pouquinho divulgado, fica famoso, aí pode acontecer um problema. Não vou dizer o nome, mas eu estava ouvindo um vídeo de um famoso preletor, que assoprava bastante no microfone, que veio a público, gravou um vídeo dizendo que caiu. Mas antes disso, ele fez algumas coisas que quem faz é pessoas assim, bem famosas, assim, né? Pessoas famosas, de renome, que não cai bem para o cristão. O perfil do cristão é aquele de João Batista. Cristo tem que aparecer. O cristão que aparece demais. Mas é a mesma ferramenta que Satanás usou com Cristo, né? Claro. Eu te darei tudo isso prostrado, poder, autoridade, fama. Perfeito. Isso é uma forma de massagear o ego do ser humano e fazer ele mais do que ele realmente é, né? E aí nós temos... Mas a questão do homicídio em si, porque claro, quando nós vamos se você vê o dilúvio, na verdade, o extermínio a motivação foi a violência. A sexualidade, a violência. Não, foi ali, o texto bíblico diz que foi a violência. A violência, o pessoal matava o outro por qualquer coisa. Então, é essa cultura do homicídio. Então, não dá valor para a vida do outro. É aquilo que Satanás sempre fez, né? Destruir, matar, roubar, Vai assaltar, se não der o tênis, mata. Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida. E abundância. Então, você vê perfeitamente que entre a influência maligna, que é de destruir o ser humano. Mas o que eu me refiro, podemos dizer que há uma cultura? Que há uma cultura do homicídio? Na verdade, se não há uma cultura só do homicídio, há uma cultura... isso aqui acho que deve ser trabalhado de forma genérica. Há uma cultura para a desconstrução do outro. Concordo. Inclusive com o último, que o homicídio aí é o último estágio da desconstrução. Seria, no caso, simplesmente a ponta, né? Seria, no caso, não a causa, mas... Não, o efeito, né? Sim. Não a causa. Quer dizer, Não, como a febre. A febre é só o resultado final, mas é uma infecção que está ocorrendo alguma coisa. A causa, o motivador dessa coisa aqui é o pecado. Pecado. O abandono da sua vida de Deus. Perfeitamente. E aí... A consequência vem. Um abismo, diz o Salmo, que um abismo chama outro abismo. Uma pessoa vai... Aí o último estágio, né, da maldade, né, seria... Porque vê que acho que Eu conheci pessoas que
virtude de alguma circunstância ou outra, mataram pessoas. E essas pessoas tiveram problemas mentais, estruturais, psíquicos. Sim. Porque o ser humano, ele não tem essa... Ele não foi criado para isso. Não foi criado para isso. Jesus disse uma coisa, disse assim, que é melhor dar do que receber. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim, que às vezes é melhor você ajudar alguém do que ser ajudado. Porque a ajuda para alguém vai ter uma realização maior do que você receber. Quando você recebe uma ajuda, você fica na obrigação da pessoa. E quando você ajuda uma pessoa, você se sente realizado por construir o outro. Claro. Altruísmo, isso. Esse é o papel do cristão, né? Na realidade na verdade, quem tem a presença do Espírito Santo na vida dele e quem tem as marcas de Cristo na sua vida, quem tem Efésios 2:8, né? Foi lá, né? Agir, ele não precisa forçar nada, irmão. Sérgio. Ele vai agir. Assim, eu vejo assim, um fenômeno que ocorre na nossa igreja. Nós estamos falando da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Você, quando precisa, você tem uma pessoa que tem uma necessidade, você, quando tira uma oferta, o pessoal ajuda mesmo. Sim. Ajuda, abençoa, porque o nosso povo, ele tem prazer em abençoar. Tá? Então, isso aí você já constatou lá na tua congregação, isso aí a gente constata. Então, assim, isso é sinal, né, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Então, nós estamos muito bem, obrigado, podemos melhorar. Com certeza. Podemos melhorar. Aí vem a cultura do erotismo, né? Toda essa sexualidade exacerbada, a sexualidade... É o hedonismo, né? Hedonismo, prazer, né? Prazer acima de tudo. Mas eu vou até um pouco além, porque há uma sexualidade precoce, né? As crianças hoje, elas estão mais aceleradas. Devido a muita informação, a prostituição tem se tornado até vício, né? Não que anteriormente não, mas há, 20 anos atrás, uma pessoa para consumir pornografia, ele tinha que ser, de madrugada, alguma programação noturna, ou em banca de revista só para maiores. Hoje não, hoje uma criança, se ela não tiver um filtro, ela pode botar uma palavra lá e aí se abre, né, milhares de cenas. Então hoje há até um problema de crianças que são tratadas por psicólogo ou psiquiatra devido ao vício da pornografia. E é uma coisa horrível. Então a sexualidade, o erotismo, nós podemos perceber nas propagandas de carro, nas propagandas de bebida, a mulher é usada como objeto de venda de produto, né? Então é uma coisa muito terrível, porque ela acaba também entrando naquela questão que nós falamos da roupa. Então, se você não perceber, a mulher, ela pode estar sendo um objeto, e o homem também, ao invés de templo do Espírito Santo, um membro para trazer o desejo alheio, quer dizer, o pecado da lascívia. Quando ela se usa roupas inadequadas, fora daquilo que é uma... Essa questão aí da erotização de criança foi objeto do nosso trabalho na Comissão da Família, que nós tínhamos. Viajamos para alguns lugares do Brasil, fizemos alguns enfrentamentos pesados. Mas nós usávamos aqui, nesse combate, nesses enfrentamentos, nós usávamos o ECA, né? Sim. Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por conta que as crianças não poderiam, crianças e adolescentes não poderiam ser expostas a temas tão complexos. Porque tem um parecer do Conselho Federal de Psicologia, que eles que dão essa base, porque a criança ainda não está formada pronta ainda, né, cognitivamente para poder tratar desses assuntos tão complexos. Por exemplo, a bissexualidade é um assunto complexo, até para quem já está maduro. Então você não pode expor isso. Então a nossa abordagem, as nossas intervenções que fizemos, né? Fizemos intervenções em escolas, né? Porque professores passando para crianças de 8 a 9 anos filme pornográfico LGBT com
a desculpa de mostrar para eles que não pode haver essa discriminação do pessoal do LGBT. Mas aí, dentro da comunidade evangélica, né? Essa, por exemplo, as crianças que já são pequenas e apesar de pais se dizerem cristão, a vestimenta, tipo, bota uma mini saia numa menina, ainda pequenininha, com 9 anos já tá pintando unha. Tu já vai formando, né? Na realidade não é a questão é que a criança não está formada ainda. São atitudes de pessoas adultas em cima de uma criança que ainda não foi formada. Quer dizer, tu tá, como se diz, amadurecendo ela antes do tempo, né? A gente já vê um absurdo, às vezes, assim, uma criança, nós brincando, às vezes, tá com 6 aninhos, 7 aninhos, é a tua namoradinha. Quer dizer, mas qual é o grande problema de tudo isso que a gente constata? É que, na verdade, os pais precisam ser educados. Mas o grande problema, porque claro, se espera que aquele que tem a base cristã e saiba que... Você sabe, nós temos companheiros, nós temos pessoas do nosso redor que vivem orientando a igreja, disciplinando a igreja, demonstrando a igreja, mas que os filhos não são educados. Ei, a verdade é bem clara. Eu tenho que educar meu filho. Até com varinha. Claro, agora é o seguinte, depois que ele crescer, atingir a maioridade, se você quiser fazer como filho pródigo, você não pode fazer nada. Não. Ele tem... Porque até uma vez eu questionei esse ponto, tipo assim, a pessoa vai com um adolescente, a menina de 13 anos, mas a menina já tem corpo de mulher. Só que quem compra roupa são os pais. Então eles podem optar por comprar uma roupa decente ou não. Mas eles vão ceder, por exemplo, a força de uma criança que deveria ser educada para respeitar os pais. Mas os pais têm que acabar respeitando aquilo que eles querem. E tem muito jeito, né, irmão Sérgio? Hoje tem muito jeito, por exemplo, os pais não são obrigados a saber tudo, mas hoje tem muito jeito. Hoje tem igrejas que dão palestra para essa questão educacional, tem escolas que trabalham essa questão. Se o pai se interessar, se o pai quiser se interessar e aprender como educar o filho, porque nós temos que trabalhar, inclusive uma vez nós estávamos em Porto Alegre fazendo uma palestra com relação à questão da família, e aí eu disse, olha, os pais precisam participar das associações das associações de escolas e professores, as APPs, porque ali que é o local de saber o que está se passando na escola. E reuniões também dos colégios, tudo, para saber o que ocorre. Claro. Então, assim, essas questões, e a partir do momento que você trabalha o teu filho, quando é pequeno, nos princípios bíblicos, tá? Você orienta, dá uma orientação familiar para ele. Aí você vai dizer, pois mas daí quando ele faz que nem o filho pródigo, ele pega a mala e pega a estrada e você olha, você fica chorando, porque você lamenta, né? Você diz, perdi o meu trabalho. Não, senhor, não perdeu não. Porque ele está fora de si. Claro. O dia que ele cair em si, ele volta para casa. E a semente está lá, né? Claro. A semente está... Isso aí pode acontecer. Então, o importante é você educar, orientar. Outra coisa, né, não sério, assim, a educação não é só ensinar o filho a cantar, ler a Bíblia. A educação também é respeitar os outros, né? E exemplo também, né? Pedir licença. Nos Estados Unidos, a palavra que mais se fala, né, é desculpa e perdão. Excuse me. Isso, perdão e desculpa. É a palavra-chave. Claro, sorry, excuse me. Quer dizer, é essa palavra base. Isso tem que aprender. Poxa, agora hoje... às vezes fica olhando assim, né, a petulância de certos pessoas. Aí você olha para a falta de educação de uma criança, né? Mas você não vê. Mas o pai é mestre na palavra. Você já vê o reflexo dos pais, porque essa questão aí da educação é a mesma coisa que aquela questão quando a criança está com problema psicológico, os pais têm que ir junto. Claro. Então, eu acho que nesse ponto, você que está nos ouvindo aí, né, é para reflexão, né, e para nosso amadurecimento. Mas nós que somos adultos deveremos dar o exemplo, primeiramente nas atitudes nossas,
porque discursar sem fazer não é ensino, mas é desensino, se podemos dizer assim. E é claro que a nossa vida ela precisa trazer edificação para o próximo, né? Depois nós temos a cultura do consumo irrefreado, baseado naquilo que nós vivemos. Consumismo. O consumismo. Cultura do consumismo. E somos extremamente consumistas, porque é fácil a pessoa trocar um celular a cada um ano e meio. Tem um movimento aí agora que é anticonsumismo. O slow... o minimalismo, né? Não, minimalismo é tudo calminho mínimo. assim. Não, é mínimo. É você viver com o mínimo possível. Camarada tem... Eu já vi, não sei se você já viu, mas eu já vi um camarada com 3 celulares. Meu Deus, o que você faz com 3 celulares? Não, porque isso aqui... Trocar de carro a cada ano. Na verdade, então são coisas... É claro que às vezes a profissão do camarada às vezes exige que ele até troque, até para que ele não fique, às vezes, com um carro só e não fique na estrada, né? Ele precisa. Mas assim, tem muita coisa que dá para viver sem. Com certeza. Dá para viver sem. Então, o minimalismo ele trabalha na contramão aí do consumismo. Do consumismo exagerado. Exagerado. Você vê que essa questão do consumismo ela é tão fomentada que você vai num shopping hoje, o shopping tem música para você gastar, música para ficar bastante, música para... O mercado é a mesma coisa. E tem uma regrinha que se aprende para você ir no mercado, que o pessoal vive falando aí, que é você ir no mercado com fome, né? É fazer compra com fome. Com fome você compra até o que não quer. Pois é. Então são essas regras assim, né, que faz parte da cultura, né? A gente vai isso é colocado nas propagandas, quer dizer, o homem de sucesso é aquele que tem um carro da marca tal, a roupa da marca tal. Lembra da propaganda do cigarro? Que eu me recordo quando eu era menino, tinha tal do Marlboro. Eles passavam um cigarro, a propaganda, o cara com um carrão. E depois um cavalo, né? O sucesso era ligado àquilo. Todo menino queria ser fumante. Então veja bem, só que não é uma coisa do inferno isso? Depois na vida mais adulta, esse homem ele adquiriu câncer. Perfeitamente. É claro que tem pessoas que adquirem câncer sem fumar, mas a probabilidade é bem maior. Atrelado desse consumismo são as promoções exageradas, Black Friday da vida, e às vezes a pessoa não pinta a casa, mas tem muita roupa, muito calçado, né? Não paga as contas, mas vive com um monte de coisa. Quer dizer, é um cuidado que você tem que ter, porque na realidade tem que ter um orçamento, né? Você tem que dar o passo conforme a perna. Que eu não posso me controlar, isso é balela. A Bíblia diz assim que quem tem a presença do Espírito Santo tem o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Mas a pessoa não quer ter domínio próprio, ele quer ter um carro, ele quer ter uma casa melhor, e ele se enfia em dívida onde não pode, né? Jesus é a solução para todos os problemas sem quantificação. Eu concordo. Aí depois nós temos aí o último ponto que vai falar sobre o evangelho que transforma a cultura. Jesus nasceu num contexto cultural, sim, é óbvio, né? O que predominava lá era o Império Romano, com muita cultura helenista ainda, cultura grega, né? Os romanos também tinham uma cultura muito forte, e Jesus ele dá o exemplo, não só ele, mas eles permanecem dentro daquilo que era o costume judaico, né? E diz que ele faz tudo para cumprir a lei. Ele guarda o sábado, ele se circuncida, ele até faz a Páscoa, ele... E a rabi dele é a mesma. Vai se apresentar com 30 anos no seu ministério, não começa antes. Quer dizer, é bonito de ver, porque assim, nós aqui no Brasil, daí é fast food, absorve tudo que vem lá de fora, né? Tem que ser o McDonald's, Bob, e assim essas marcas todas, tudo que vem de fora parece uma maravilha. E às vezes a nossa cultura nós desprezamos, achamos que não é tão elegante. Mas o pirãozinho nosso nós não valorizamos. Nossa, é uma coisa tão boa, né? Pirão de farinha. Para quem não conhece, é a farinha de mandioca nossa, que não é grossa, ela é fina. Tem 2 formas de preparar, com água quente em cima da escalda e com água um pouquinho mais morna e não escalda, daí é a jacuva que nós falamos. Então nós temos a nossa música tradicional nossa, nós temos tudo de bom e nós temos que ter orgulho, porque é uma cultura nossa, apesar que não é bem nossa, porque a influência africana, germânica, nós misturamos tudo isso, né? E fizemos aí a pizza de carne moída, que nunca um italiano faria, né? Nós temos essa nossa cultura. Então o evangelho ele transforma a cultura
Eu creio que ele acaba amoldando, talvez transformar por completo, não. Mas ele vai trazendo uma realidade de moralidade, né? Como foi falado, como se vestir. Naquele país o homem usa saia. É decente? Beleza. Mas o homem anda pelado. Não é decente, então vai ter que mudar. E tem coisas que vai ferir o templo do Espírito Santo. Aquela alimentação. Uma questão cultural que é muito forte, que eu vejo em Atos 4, é um judeu, né, vender uma propriedade como o Barnabé fez e entregar nos pés dos apóstolos. É claro que o pessoal diz, não, porque eles achavam que Jesus já ia, mas assim, eu quero dizer, o que o Evangelho fez, sim, ele muda, né? Imagina desprender, claro, né? Claro. Tirar o dinheiro do bolso, que é a parte mais sensível, e outra, vender uma propriedade inteira, né? Bom, Sérgio, na minha casa, quando o Evangelho chegou, tá? Ele fez uma mudança radical, totalmente radical. Tudo mudou, tá? Tudo mudou completamente. Porque o Evangelho, ele é libertador, ele traz uma nova opção de vida. Ele abre a tua percepção para você parar de rastejar e você começa a olhar para cima, o Evangelho. E não tem nada a ver com questão econômica, tem a ver com questão existencial. As pessoas que são tocadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, as pessoas mudam. E aí é que está a chave da questão do cristianismo. Cristianismo sem mudança de comportamento, sem conversão, não adianta. Camarada, tem que mudar. Na realidade é um convencimento, porque o Evangelho, ele, primeiro, acredito eu, né? Pela palavra que ele transforma o caráter. Uma vez que transforma o caráter, é claro, as tuas más atitudes, você é viciado, bebe, fuma, para de beber, para de fumar, o dinheiro também rende. A pessoa sabe que não pode consumir demais, sabe que tem que ajudar o necessitado. Então tudo isso são bênçãos sobre a vida do ser humano que acaba fazendo com que ele se torne uma pessoa muito melhor, no sentido de ele ser mais consciente da realidade da vida, né? E o Evangelho é como fala, ele muda. Nós vemos pessoas violentas, elas passam a se tornar pessoas dóceis, né? Pessoas que eram extremamente iradas passam a ser mais compreensivas. O homem que era matutão, não chorava de jeito nenhum, vira chorão, fica quebrantado. Contava piada e agora não conta mais, né? O Evangelho tem esse poder. E esse poder não está naquela forma do camarada pregar o Evangelho, porque eu prego com eloquência, não tem nada a ver. O Evangelho por si só, ele tem um poder sobrenatural por causa da procedência. A procedência do Evangelho está em Deus. Sim, ela é viva e eficaz, né? Ela que penetra. Então, na realidade, o nosso papel é de instruir a palavra, é justamente, e é nesse ponto que eu acho muito importante para nós que temos oportunidade de fala, é justamente servir de edificação. Você vê medir que as palavras. Várias passagens das viagens missionárias de Paulo, você vai encontrar que as pessoas tinham uma cultura gentia que era adorar Deus, que era sacrificar comida aos ídolos. A igreja de Coríntios, né? E eles foram alcançados pelo Evangelho, e aí depois Paulo vem pelas cartas dizendo, vai corrigindo, assim, vai arrumando. Então assim, há uma transformação. Porque as pessoas às vezes se equivocam com as coisas assim, não foi à toa que Jesus fez o primeiro milagre transformando água em vinho. O que é isso? É que a tona de Deus é transformar. Não é mudar. Não, transformar. Tem pessoas que querem mudar de um lugar para o outro. Mas a transformação, ela muda o elemento. Milagres, as ressurreições, milagres, tudo que surgiram, isso aí na verdade, são chamariscos, são iscas, são âncoras para o verdadeiro milagre, que é a transformação do indivíduo. Né? A transformação. Então, o Evangelho transforma culturas. É o poder de Deus para mudar a vida do ser humano, mudar uma sociedade. Nós vimos como os Estados Unidos foi mudado, como a Europa foi mudada, né? Como a África está sendo mudada agora, né? Com o Evangelho.
porque o Evangelho justamente ele vai trabalhar na moralidade do ser humano, no caráter, naquilo que é mais profundo, não só na estética, né? Porque o Evangelho que muda só a estética é uma coisa superficial. Estética que eu digo é a aparência externa. Uma pessoa bem vestida, mas com um caráter ruim, imoral, uma pessoa que tem uma índole má. Agora, quando o Evangelho ele passa a habitar na vida da pessoa e o Espírito Santo faz parte do ser, ele automaticamente não consegue conviver com o Espírito Santo se ele estiver no pecado, né? E o pecado é a agressão à lei de Deus. Então você que nos ouve, meu irmão, aproveite essa aula, ela tem uma profundidade muito grande, converse com seus alunos. Você que é aluno, leia a palavra de Deus, medite na Sagrada Escritura, porque ela é o poder de Deus para a transformação da nossa vida. Nós queremos agradecer a sua amável sintonia, contamos com você aí. Dê o seu like, compartilhe, esteja conosco orando por nós, para que possamos ser sempre canal de bênção para a vida de cada um de vocês. Até a próxima semana, onde estaremos aí na lição de número 11. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.